48 seleções estrearam. A gente já pôde ver uma França assustadora, um Messi sendo completamente bizarro e a grande pergunta nasce: cadê o Endrick, Ancelotti? Olha, é muito jogo, mas eu resolvi fazer. Então vamos logo tentar resumir a primeira rodada da Copa. Começando pelo grupo A, tivemos um início bom do México e da Coreia do Sul. Vamos lá, só pra deixar claro que eu vou dividir esse resumo em grupos. Não dá pra entrar em tantos detalhes de todos os jogos, mas eu vou tentar indo daí. Começando pelo México, a estreia mostrou que consegue jogar, mas também se segurou, até porque a África do Sul é ruim demais. Não dava pra entender as jogadas da África do Sul, porque eles pegavam a bola de um lado, lançavam pro outro pra um cara que não ia dominar. E saindo jogando também foi um problema. Quiñones fez o primeiro gol da Copa e já no final pra fechar Raúl Jiménez de cabeça. Que história bizarra desse cara. Aí você me pergunta, tá, quem que vai ficar lembrado dessa estreia? O Quiñones que fez o primeiro gol? A Shakira cantando? Não, foi o Wilton Pereira Sampaio mesmo. 3 expulsões na conta do homem. Já no jogo da Coreia, o primeiro tempo um pouco mais fraco, a Tchequia é muito ruim, principalmente com a bola no pé, já a Coreia tinha um pouco mais de criatividade. É até engraçado ver como o futebol globalizou, porque eu esperava ver um bom jogo da Tchequia, mas a Coreia que tinha mais futebol pra mostrar, o primeiro gol é um golaço com uma cavadinha e teve aquele gol da Tchequia com um latereio. Pra virar o jogo 2-1, mais um dos coreanos. Grupo bem equilibrado, claramente tem dois times melhores e esse Coreia e México tem tudo pra ser um jogo bem legal de ver. Já passamos muito rápido pelo primeiro grupo, então vamos começar a falar do segundo grupo com Canadá e Bósnia. O que eu vou falar de Canadá e Bósnia? Esse grupo, pra ser sincero, podia ser excluído por inteiro, mas até que foi legal esse jogo, porque foi a abertura no Canadá, as torcidas também estavam legal e o Canadá perdeu muito gol. Os bósnios abriram o placar de cabeça. Parece que esses times desses lados da Europa só aparecem desse jeito. Depois o Canadá botou a bola na trave, parecia que não ia dar, mas deu. Larin finaliza com desvio e empata pro Canadá. 1-1, grupo embolado. No outro jogo da chave, Suíça e Catar, também outro jogo bem ruim, a Suíça tinha tudo pra vencer, era a grande favorita, mas um ponto chave dessa Copa que já apareceu nesse jogo foi o calor. Não foi nenhum super jogo, a Suíça abriu o placar com um embolô de pênalti, só que foi passando tempo, o calor aumentando, aí o Catar no final fez um gol pra ferrar meu bolão. Com isso, o grupo B teve 2 empates e é uma coisa que é até interessante mostrar, e eu vou tentar sempre falar grupo a grupo, é que aqui a chance de ter um terceiro lugar é muito grande, porque 4 pontos para um terceiro lugar é perfeito, e provavelmente vai acontecer, porque a Suíça deve ganhar de Bósnia e de Canadá, e os dois também podem ganhar do Catar. 3 times com mais de 4 pontos, é 3 times merdas do 16º. Ficou emboladaço, mas tá aí. Grupo B termina a rodada assim. E aí, grupo C... Grupo C é grupo do Brasil. Bem embolado, mas o fator saldo contra o Haiti pode fazer a diferença. Ou até que não, porque eles são melhores do que a gente imaginava e eu vou tomar a liberdade de inverter a ordem aqui. Falar do Haiti e Escócia primeiro. Jogo duro pros dois lados. Foi 1-0 pra Escócia, mas teve chances. O que eu pude notar do Haiti é um time de muita correria, mas quando se abria muito, se perdia um pouco defensivamente. Acho que o Brasil vai ganhar esse jogo, mas vai ter que dar uma suada. Destacar os dois volantes, Jean-Jacques e Bellegarde. A Escócia é uma outra coisa, porque eu não sei se dá pra analisar eles tanto por esse jogo, porque eles precisavam do resultado, era o jogo mais importante pra eles vencerem e depois agora contra Brasil e contra Marrocos eles devem se fechar mais, então vai ser outra Escócia. Por enquanto eles são os líderes do grupo, mas vamos falar de Brasil e Marrocos, vai. Primeiros gols, primeiro tempo muito superior do Marrocos, gol do Saibari numa bolaça do Brahim Dias e o Brasil achou um gol com o Vinícius Júnior pra empatar numa jogada individual. Empatar com o Marrocos pelo nível deles não era um problema, o problema foi do jeito que foi. Gente, vocês viram a Argentina jogar, a vontade que eles colocam, como toda dividida não é perdida. No Brasil parece que isso não acontece. Não vou ficar me alongando muito porque já teve vídeo aqui no canal falando desse jogo. Só que agora eu quero falar um pouco do que a gente tem que mudar. Ponto 1. Meio campo tem que ser revisto. Eu não gosto do 4-2-4, apesar de que parece que ele vai continuar com ele. E Casemiro pra mim, pelo menos nesse próximo jogo, não dá mais. E o assunto Endrick tem que acabar. O moleque precisa ter minutos, até porque quando aperta ele já mostrou que ele aparece. Eu quero ter esperança também no Neymar. Eu espero que ele possa voltar, mas eu quero ter experiência no Neymar e também no Endrick. Apesar de que o Carleto até já contou pra ele que iria ser titular. Próximo jogo, ataque do Brasil, Rafinha, Vini e Ancelotti. Do lado do Marrocos agora, eu acho que eles até são favoritos pra passar em primeiro, porque eles pegam o Haiti provavelmente já eliminado na última rodada, então fazer saldo vai ser um pouco mais fácil. Pelo que joga esse time, eu não duvido nada deles irem longe, mas vamos logo pro grupo D falar dos Estados Unidos. Porque óbvio, rolou muita coisa nessa rodada, foram 24 jogos, mas o show dos Estados Unidos é uma coisa que a gente tem que parar pra conversar, e foi
foi desde o começo do jogo. Pulisic jogando muito, McKennie jogando muito, o Paraguai não é gigante, mas normalmente tem uma defesa sólida, só que fisicamente os americanos parece que estavam voando. Meteram 4-1, o primeiro tempo foi brincando e o último gol é um esculacho, lindo demais. Teve sim o gol do Maurício, mas terceiro lugar com 4 gols de saldo na primeira rodada, parece que vai ficar difícil pro Paraguai. Do lado dos Estados Unidos, por ter a torcida a seu favor, por agora estar um pouco mais empolgado, ter um grupo não tão difícil, pode ser que pegue uma chave mais tranquila e vá bem longe nessa Copa. Antes, eu vi os Estados Unidos passando sim, mas eu imaginava eles pegando, sei lá, uma Bélgica e não conseguindo se classificar. Hoje eu já não tenho essa certeza não. Até porque não importa muito quanto você joga nessa Copa, o equilíbrio é muito grande. O outro jogo exemplifica isso. A Turquia criou mais, finalizou mais, mas resultado final 2-0 para a Austrália. Geração turca também, que é a nova geração belga, pelo amor de Deus. Grupo equilibrado, mas agora com um time à frente que parece bem demais. Interessante ver se os Estados Unidos vai conseguir manter isso. Trocando pro grupo E, podemos ver talvez o grande bobo dessa Copa. Não tem nem o que falar de Curaçao e Alemanha, tá? Foi muito legal ver eles empatando o jogo, mas no final os alemães estavam entrando de chaleira dentro da área. Como gosta de bater sem dó nos outros também. Meu Deus do céu. Costa do Marfim e Equador por outro lado foi muito bom, tá? Um dos melhores jogos dessa Copa até aqui. A Costa do Marfim rápida, sabendo jogar, fisicamente muito boa com o Diomandé. E o Equador também vindo de um ciclo muito bom. Defesa forte, tendo outras valências também. O jogo foi 1-0, mas teve bola na trave, teve chance pros dois lados. O que me deixa triste é talvez ver um deles fora dos 16avos, no caso o Equador. Porque tomar um gol nos últimos minutos ferrou com os caras. Talvez eles tenham que arrancar algum ponto da Alemanha para tentar passar em terceiro, e isso é complicado. Só que eu não duvido 100% disso, tá? Tanto a Alemanha contra o Equador, quanto a Alemanha contra a Costa do Marfim vai ser 2 jogaços, e eu não duvido nenhum dos 3 vencendo. Espero que os 3 classifiquem, porque os 3 são bons times. Avançando pro grupo F, o grupo com mais gols dessa Copa do Mundo até agora, e não seria loucura dizer que teve o jogo mais equilibrado, porque Japão e Holanda, principalmente no segundo tempo, foi um jogaço, 2-2. Do Japão, eu já tinha visto antes, tem até vídeo aqui no canal falando só deles, então eu esperava um bom futebol. A Holanda eu também esperava, mas eles me surpreenderam. Eu acho que eles podem ir muito mais longe do que eu imaginava. O Japão, é interessante ver como eles atacam com 5, mas também se defendem muito bem. É um time muito organizado, então se pegar o Brasil vai ser um problema, porque a gente é bem desorganizado. E a Holanda, apesar de não ser uma das mais faladas como favoritas pra Copa, cara, joga bem. Eu acho que pode vencer o Brasil bem fácil até. Tem pilares na defesa quanto no meio campo, é um time alto, mas também não foge da identidade de uma Holanda, então tem que ser respeitada. Se eu fosse escolher um pra pegar o Brasil, pelo tamanho do jogo, eu não ia querer pegar a Holanda. Preferia Japão ou até a Suécia se classificar em segundo. Não acho que esses jogos seriam fáceis, principalmente contra o Japão, mas eu preferia porque Holanda seria um peso maior. Falando dos suecos, o jogo contra a Tunísia pode ter embolado um pouco esse grupo, porque a Suécia vai tentar arrancar um ponto um dos dois. Legal desse jogo foi o técnico da Tunísia sendo demitido numa estreia de Copa, e na vitória de 5-1 teve sim gols de Gyökeres e Isaac, mas teve quem fez 2 também, o Ayari, ficando como líderes do grupo, que vai ser uma guerra nas últimas 2 rodadas. E a Tunísia foi só pra passear. Grupo muito bom esse, né? Mas vamos pro pior grupo, o grupo G, onde como sempre a Bélgica decepcionou, e mais um grupo que um país ruim pode se classificar como terceiro. É triste, cara, porque 4 pontos é praticamente certeza de ir, e a chance de ter 3 times com 4 pontos nesse grupo é muito grande. Vamos falar do Egito. Normalmente é sempre um time muito forte no futebol africano, mas chega em Copas e não consegue transparecer isso. Talvez isso mudou esse ano? Vamos ver. Abriu o placar contra os belgas com Ashur, mas já no segundo tempo os belgas empataram. Do outro lado, o jogo entre Irã e Nova Zelândia foi muito divertido. Por qualidade técnica ou futebol jogado? Não, mas foi um jogo que teve chance pros dois. Eu não sei se sou só eu, mas o Chris Wood pra mim parece que tem 60 anos. O único jogador que eu lembro. Mas tivemos mais um doblete nesse jogo, do Elijah Just pra Nova Zelândia. O Irã marcou com Rezayan e Moheb. Passei mais rápido por esse, vamos pro próximo, porque aqui tem muitas histórias pra serem contadas. Talvez a maior dessa Copa até agora, mas antes de falar do Cabo Verde, eu quero falar da Espanha, porque é vexatório uma favorita empatar contra um estreante de Copa. Tem toda a história do Vozinha, que ninguém conhecia, mas já estava famoso pelo nome, e no jogo foi importante pro seu país. Ganhou muitos seguidores, já seguiu as minas, e pra Cabo Verde foi um resultadaço, mas pro grupo também foi importante. Não dá pra tirar a Espanha das favoritas, porque ainda a gente tem que citar que o Lamine Yamal só entrou no final do jogo porque o jogo tava difícil. Ele vai ficar 100% e vai ser muito importante durante a Copa. A gente vai ver isso. Uruguai e Arábia Saudita. Assim como em 2022, a Arábia Saudita iniciou muito bem, fez o primeiro gol, só que no vestiário parece que o Bielsa arrumou o time para segundo tempo. Conseguiu o empate antes do minuto final, empate esse que é praticamente o que mantém o Uruguai vivo. Porque ganhar da Espanha na última rodada é pouco provável. Em teoria, né? Porque eles empataram com o Cabo Verde.
Vai ser um dos grandes jogos da Copa também. Grupo também com tudo empatado, que também pode passar um terceiro. Vamos abrir o olho. Vozinha monstruoso aqui, mas agora chegou a hora de falar de outros gênios. Cara, já falei de 8 grupos, mas falta Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane. Então eu vou pedir pra, se você quiser que eu continue essa série de resumos, não sei se eu vou continuar todas as rodadas, tô falando sério mesmo, vai depender totalmente desse vídeo aqui. Então se você é inscrito e quer que continue, hype o vídeo, deixa seu like. E se você não é inscrito e tá gostando, por favor, se inscreve aí. Porque agora vamos falar do grupo I, também conhecido como o melhor grupo dessa Copa. Iraque e Noruega primeiro dessa vez. Iraque muito fraco e a Noruega forte em bola aérea e também com Haaland. É um time individualmente com caras absurdos, tem o Odegaard e o Haaland, primeiro jogo da Copa, já fez 2. Incluindo um de uma cagada homérica do Iraque. Capaz do Mbappé fazer 3 ou 4 nesse Iraque, passar o Messi na artilharia das Copas e dessa Copa também, porque a França é muito forte. Jogo contra Senegal, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o Senegal teve suas chances ali, apesar de estar um pouco mais fechado, só que quando começou o segundo tempo, a França resolveu jogar, e quando eles resolvem jogar, esquece. Não é que eles são favoritos, eles são muito favoritos, e eu acho isso bom, porque quando chega em Copa do Mundo, o mais favorito normalmente não ganha. Primeiro gol, o passe do Olise é sensacional. O Mbappé versão Copa é monstro, mas é muito jogador pra decidir ali. Aí você olha pro banco, cara, é só gênio ofensivamente. É até engraçado pensar que em estrutura eles são até parecidos com o Brasil nesse 4-2-4, mas é muito mais organizado e os jogadores que estão lá na frente, eles conseguem decidir com uma facilidade muito maior, eles têm personalidade pra isso. Porque depois do 2-0 e sofrer o 2-1, quem aparece? O Kylian. Que jogador em Copa do Mundo. Maior artilheiro da França, 14 gols em Copas, e vai ser uma briga gigantesca com o Messi até o final pra ver quem vai ficar com essa artilharia histórica. Por mais que o Mbappé vai ter mais Copas pra jogar, nessa Copa vai ter que brigar. Próximo jogo, Argentina e Argélia, poupar tempo, não vou falar do show do Messi primeiro, falar primeiro da Argentina. Olhando a escalação, é basicamente o mesmo time de 2022, e o que eu esperava de ver os caras não tendo tanto a mesma ambição, parece que não é verdade, o que me deixa com medo. É um meio campo que, cara, não deve nada pra ninguém. Você pode falar de Espanha, de Portugal, mas colocando a camisa numa Copa do Mundo, você respeita McAllister, Depou e Enzo Fernandes. E o que falta pro Brasil, que eles têm muito, é postura. O time é organizado, sai jogando muito bem, tem aquele negócio do ponta vir pro meio pra abrir espaço pro jogador do outro lado. Também o atacante que joga com o Messi normalmente marca muito, é muito importante defensivamente. E o Messi, que não tem tanto papel defensivo, quando pega a bola, é o Messi. Tudo bem que era pra ele ter sido expulso no começo do jogo. Começou com um gol anulado pra cada, mas aí 3 gols do homem. Hat-trick na estreia da Copa do Mundo, chegou no close e enquanto ele joga a bola, seguirá sendo o melhor. E vai fazer mais gol, porque contra a Jordânia é complicado. Não vou perder muito tempo com esse jogo, 3-1 para a Áustria, que pode fazer um bom jogo contra a Argentina. Que se você ver esse jogo, você ama muito o esporte. Tudo esperado até aqui no Grupo J. Aí num dia de show de Haaland, show de Mbappé e show de Messi à noite, no dia seguinte todo mundo esperava ver o Cristiano Ronaldo. Não rolou. O grupo tem a Colômbia líder, que pode ser a líder no final ainda. Portugal e Congo, primeiro, parabéns pro Congo, mas o desempenho de Portugal assusta, porque em teoria era pra ser um time muito bom. Parecia que depois do primeiro gol ia vencer fácil, mas aí no último lance do primeiro tempo sofre um empate. E como um todo, a melhor geração de Portugal jogou muito mal. Falar mal do Cristiano, eu não vou fazer aqui. O cara tem 41 anos, ainda é um cara decisivo. Anormal foi o que aconteceu com o Messi no dia anterior, mas pra ser justo, a bola também não chegou. Não acho que não gostam dele também, eu acho que foi mais falta de criação de Portugal mesmo, foi muito mal o time como um todo. O outro jogo, Colômbia e Uzbequistão, eu esperava ver um bom jogo do Rames, até por ser um time mais fraco, mas parecia que ele tava no São Paulo. O grande jogador desse time colombiano segue sendo o Luiz Dias, gol e assistência na vitória por 3-1. Mas o Uzbequistão fez seu primeiro gol em Copas com Faizullaev. Ufa, falta um grupo, o grupo L, que teve outro bom jogo. Tirar da frente Gana e Panamá, tá? Gana ganhou, mas meio que ninguém se importa pra esse jogo. Agora, Croácia e Inglaterra. Olha, a Inglaterra me surpreendeu bastante, tá? Não acho tão organizado defensivamente, tem muitas falhas ali, mas ofensivamente com o meio campo que tem e com o Kane, que é praticamente o jogador a mais porque corre tanto, pode ser que surpreenda nessa Copa. Não exatamente surpreender, porque todo mundo sabe que é forte, mas dessa vez parece que eles têm um time mesmo. Como é o futebol também, né? Se o pênalti tivesse voltado, hoje a gente estaria esculachando o Kane, mas ele voltou. A Croácia conseguiu se recuperar, depois o Kane faz o segundo gol e depois do primeiro tempo a Croácia empata de novo. Foi muita coisa acontecendo. E os croatas, cara, não importa a idade, os caras são muito guerreiros. Não é um time que a gente fala tanto, mas eu não duvido que chegue nas prorrogações dos mata-matas de novo esse ano, porque sempre chega. Segundo tempo, por outro lado, apareceu o Bellingham, aí a Inglaterra criou muito, fez uma grande partida, só que só foi conseguir o gol do Rashford mais pro final.
4-2, vitória importantíssima. E um grupo que tem claros favoritos. Acho que dá pra falar isso. Considerações finais, o time que mais me surpreendeu e eu vou deixar como time da rodada, da primeira rodada da Copa, vai ser os Estados Unidos. E a briga pra artilharia vai ser boa demais. Não me surpreenderia o artilheiro bater os 2 dígitos com 10 gols, porque é jogo contra a Jordânia, contra o Iraque, eu acho possível. O craque dessa rodada foi o Messi. Vamos esperar pra ver as próximas rodadas, mas já apoia esse vídeo, por favor. Será que teremos alguma zebra nessa fase de grupos? Será que veremos o Neymar em campo? Nem acredito que tô falando isso, mas esse foi o resumo da rodada 1 da Copa do Mundo.